Tem uma dúvida que é muito frequente para quem está começando no mercado e até para quem já está há algum tempo. E essa dúvida é: qual o melhor time frame para operar? Eu nem precisaria fazer um vídeo para responder essa pergunta, porque eu poderia responder em somente um minuto, mas eu decidi que eu vou abordar alguns outros tópicos aqui e no final do vídeo eu vou responder essa fatídica pergunta, né, de qual que é o melhor time frame. Mas tem outras coisas que eu considero que são importantes também e que eu vou abordar nesse vídeo. Não acredito que vai ser um vídeo muito longo, provavelmente eu vou acabar ele em alguns minutos só, mas tem quatro principais tópicos que eu quero falar aqui hoje. Eu até fiz uma cola aqui. Sempre que eu estiver olhando para esse lado é porque eu estou olhando para minha cola. Tem diversos pontos que eu queria falar hoje, tá? Então, a primeira pergunta é: quais são os melhores horários para operar? Como que o mercado muda ao longo desses horários? Como que a gente faz para poder operar somente 2 horas por dia, caso você não tenha o tempo para ficar acompanhando o mercado o dia inteiro, porque a maioria esmagadora das pessoas não tem, né? E mesmo que você tenha o dia inteiro para operar, você não vai querer ficar o dia inteiro acompanhando o mercado. Depois de um tempo você acaba enjoando disso, né? E por último, quais são os melhores time frames? Então eu vou usar esse gráfico que você está vendo na tela do dia 15 de dezembro como exemplo para eu te mostrar tudo isso que eu vou falar hoje, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de dezembro, então esse gráfico é de 3 dias atrás. Não sei quando que o vídeo vai ao ar, provavelmente daqui a algumas semanas. Mas você está vendo aí algumas linhas rosas no gráfico, né? Que são justamente marcações de horários, tá? Tem a primeira linha aqui que marca o início do pregão, depois das 10 horas, depois das 10h30, depois meio-dia e depois 1h30 da tarde, tá? Então, quais que são as janelas de oportunidade do mercado, né? É justamente isso que eu pretendo responder com essas linhas aí que você está vendo, né? Aqui são diferentes janelas que o mercado se comporta de forma diferente ao longo do dia. Então, eu fiz algumas considerações aqui sobre isso, tá? Então, passar o dia inteiro na frente da tela, na frente do gráfico, pode estar prejudicando mais do que ajudando, né? Porque no trade, o esforço não é necessariamente igual ao resultado. Você não precisa ficar o dia inteiro na frente da tela para ganhar dinheiro. Muitas vezes, quanto menos você opera, melhor você opera, porque você tem uma capacidade de raciocínio mais rápida, enfim, você ficar só no período da manhã na frente do gráfico talvez seja muito mais eficiente para você. Mais tempo de tela geralmente significa mais erros emocionais e operacionais e excesso de convicção, muitas vezes, que pode acabar acarretando num overtrading. Não só excesso de convicção, mas excesso de dúvida, né? O que é o overtrading? É você fazer muitas operações ao longo do dia, tá? Isso mais prejudica do que ajuda. O foco não é você trabalhar muitas horas, né? Não trabalhar muito, mas sim otimizar os horários que o mercado tem mais volatilidade. O objetivo é justamente entrar quando o preço realmente se move e sair antes do mercado esfriar. Por isso que existem essas janelas aqui, tá? Que são janelas de oportunidade dentro do mercado. Então, eu estou usando o exemplo do índice, mas também se aplica para o dólar e também se aplica para outros mercados, tá? Mas vou falar especificamente do exemplo do índice, tá? Nesse vídeo. Então aqui você está vendo diferentes separações ali, né? O mercado de 9 às 10, de 10 às 10h30, de 10h30 ao meio-dia, de meio-dia às 1h30 e depois o período da tarde. Não sei se você conseguiu identificar aqui nessa imagem, mas pelo menos para mim dá para ver claramente uma mudança de comportamento nesse gráfico aqui, dentro dessas janelas, né? Você pode reparar aqui que na primeira hora do dia o mercado caiu forte, depois ele caiu menos acentuado, até as 10h30. Depois ele acelerou de novo às 10h30 e reverteu. Depois, meio-dia, ele subiu mais lento. E depois de 1h30 da tarde ele andou de lado. Então teve alguns pontos de inflexão aqui, pontos de virada do preço. Né? O que é um ponto de inflexão? É quando ele faz uma virada, né? Tipo aqui você tem uma inflexão, aqui você tem outra. Então tiveram vários pontos de inflexão aqui que coincidem com esses horários. Esse é um outro exemplo. Né? Então o mercado subiu mais lento, depois ele acelerou, depois ele subiu mais lento de novo, depois ele ficou meio de lado, aí ele reverteu e subiu. Então teve uma janela de horário muito específica aqui, que é exatamente essa mesma janela, que fez o mercado inflexionar, o mercado virar. Tá? E por que que isso acontece? Acontece por causa justamente das coisas que acontecem nesses horários. Né? Aqui você tem um outro exemplo também. Tá? Então vamos voltar para o Profit aqui, que eu quero mostrar isso para você. O período da manhã é justamente onde são divulgadas as principais notícias e indicadores econômicos do dia.
Então é muito comum o mercado, às vezes, abrir num gap de alta e continuar dentro daquele movimento de abertura, como por exemplo esse dia aqui, né? Ele abriu um gap de alta e continuou subindo na primeira hora. Quando chega às 10 horas da manhã, é o horário que abrem as ações, né? Então às 9 abre o mercado futuro, às 10 abrem as ações e o mercado frequentemente reverte. Ele faz um ponto de inflexão, né? Uma reversão, ou pelo menos um pullback, né? Um retorno. Quando a gente tem às 10h30, é um horário que também costuma ter muitas notícias, né? Muitos indicadores econômicos que você consegue ver claramente naquele site investing.com. Vou abrir ele aqui para você ver, caso você não conheça, mas é bem provável que você já conheça. Aqui você consegue ver quais são os indicadores econômicos que são divulgados ao longo do dia. Eles impactam diretamente o nosso mercado e muitos deles saem às 10, 10h30, tá vendo aqui? Hoje mesmo tiveram vários dados às 10h30. Então isso costuma fazer bastante preço. Outra coisa que acontece às 10h30 é a abertura do mercado americano, né? Que ela, dependendo da época do ano, ela vai acontecer às 11h30 ou às 10h30 por causa da mudança de horário de horário de verão lá dos Estados Unidos. Tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, o mercado americano está abrindo às 11h30, mas na maior parte do tempo ele abre às 10h30. Tá? Então você costuma ter uma entrada de volatilidade, entrada de volume muito grande às 10 e às 10h30, porque às 10 é quando abrem as ações, então muita gente começa a negociar as ações nesse horário, o mercado tem um aumento de volume muito grande, consequentemente, muitas vezes um aumento de volatilidade também, e muitas vezes ele faz algum tipo de reversão, né, às 10 horas. Às 10h30 acontece às vezes algum outro tipo de reversão, e esse movimento tende a se estender até o meio-dia e meia, mais ou menos. De meio-dia e meia até mais ou menos 1 hora, ele costuma fazer uma pausa para almoço, digamos assim, né? O mercado costuma ficar mais lateral, mais travado, mais lento. E depois, no período da tarde, frequentemente ele ou continua essa lateralização ou ele reverte, né? Então, o índice ele tem um comportamento muito típico que depois que você ouvir isso que eu vou falar agora, você vai começar a prestar atenção, se é que você já não prestou atenção nisso, que é o seguinte, ele muitas vezes, quando ele faz um movimento muito forte no período da manhã, ele tende a ficar mais lateral à tarde, ou reverter à tarde, tá? Então é muito raro os dias em que o mercado anda mais no período da tarde. Então, geralmente, os maiores movimentos de maior amplitude são no período da manhã. Então, se ele tem um deslocamento de preço muito grande no período da manhã, geralmente à tarde ele fica mais travado, né? Quando você analisa esse indicador aqui, que é o True Range, eu sempre falo dele, né? Mas é um indicador que serve facilmente para você ver isso. Vou colocar ele aqui, True Range de 10 períodos, por exemplo. Quando você dá um zoom out aqui no gráfico para olhar vários dias anteriores, peraí, aqui. Dá um zoom out aqui para olhar os dias anteriores, você percebe que o True Range ele tem esse comportamento de aumentar no período da manhã e diminuir à tarde. Essa linha vertical cinza aqui, bem clara, que eu acho que quase não está dando para ver, vou até escurecer ela um pouco aqui. Essa linha mostra o início e o final do dia. Tá? Vou colocar um gráfico de 5 minutos aqui. Pode ser no de 5 ou no de 2, né? Você vai ver que no período da manhã, o True Range, que é um indicador que mede volatilidade, a amplitude das barras, ele tende a aumentar muito no período da manhã, depois ele reduz, tá? Então, isso acontece justamente porque tem um aumento de volatilidade no período da manhã, que é quando entra uma maior quantidade de negociação, que a maior parte das pessoas estão operando. É por isso que todo mundo fala que o melhor horário para operar é o período da manhã. Então, as melhores janelas, elas se concentram justamente nesses horários, nesses dois primeiros horários aqui, de 9 às 10 e de 10 às 10h30, que são os horários onde você vai achar as melhores operações. Se você não encontrar nenhum trade na primeira hora do dia, de 9 às 10, muito frequentemente você encontra algum tipo de rompimento ou alguma reversão às 10 ou às 10h30. Então são horários que você tem que ficar muito atento para achar possíveis reversões. Então, digamos que o mercado abriu em alta na primeira hora do dia e ele só subiu na primeira hora. Se você estiver procurando uma venda, o ideal é que você espere esse horário de inflexão, que é às 10 ou às 10h30, que é o horário que muito frequentemente vai acontecer algum tipo de reversão. Então é um comportamento típico do índice, não é bruxaria nem nada, é uma sazonalidade
que é muito frequente para quem opera day trade. Isso faz uma total diferença, porque faz você evitar de ficar procurando operação num horário que o mercado não está propício para isso. Então eu vejo muita gente que está começando, ou às vezes gente que já opera há mais de 2 anos, e a galera fica tentando fazer operação no período da tarde. Fica me perguntando o que que eu acho do setup tal e do indicador não sei lá o que, no período das 3 da tarde, 4 da tarde. Às vezes eu recebo mensagem, ou os grupos que eu acompanho, eu vejo a galera discutindo o mercado nesse horário, e é um horário péssimo para operar, porque é o horário que você deveria estar estudando, fazendo outra coisa, focando numa outra fonte de renda, numa outra atividade, ou simplesmente fazendo algum tipo de estudo para o dia seguinte, enfim. Período das 4, 5 da tarde é o horário que você nem deveria estar na frente da tela acompanhando o mercado, na maior parte das vezes, né? Claro que em alguns dias pode ser que você faça isso, mas na maioria esmagadora das vezes o mercado ele vai se movimentar mesmo só no período da manhã, de 9 até as 11h30 ali e mais nada. Então não adianta você ficar caçando trade onde não existe, tá? Enfim, sobre essa coisa de operar 2 horas por dia que eu falei, acho que já deu para entender, né? Eu falei no começo do vídeo sobre isso. Acho que já deu para entender que o melhor horário para você operar é entre 9 da manhã e 11 da manhã, que é o horário que tem mais volatilidade e maior volume. São as melhores operações justamente nesse horário, né? Então, se você é uma pessoa que tem algum outro tipo de atividade, por exemplo, você trabalha CLT e está querendo fazer day trade, está querendo operar, eu te recomendo fortemente que você tente dedicar pelo menos a primeira hora do dia, ali, de 9 às 10 da manhã, para poder acompanhar o mercado. Se você não tem esse tempo para operar, eu acho que você deveria fazer outro tipo de operação, operar cripto, ou swing trade, ou forex, ou alguma outra coisa que tenha funcionamento 24 horas, ou que você conseguiria operar em outro horário, né? Ou talvez no período da noite, como por exemplo o mercado asiático, enfim. Eu acho que você tem alternativas para isso, caso você não tenha pelo menos a primeira hora do dia para operar, né? Então eu vejo que existem basicamente dois tipos de pessoas, dois tipos de trader que estão querendo começar no mercado, né? Que é aquele cara que tem uma jornada de trabalho mais flexível, né? Ele é um profissional autônomo, ele é um empresário, ele é uma pessoa que tem um tempo livre ali no período da manhã. Esse é o primeiro perfil. E o segundo perfil é a pessoa que trabalha CLT, de 9 às 6, ela não tem tempo nenhum durante o dia para poder olhar o mercado porque está fazendo reunião, está fazendo qualquer outro tipo de atividade. Então, dentro desses dois perfis, se você é o primeiro perfil que tem o período da manhã livre, ou pelo menos flexível de certa forma, você consegue em alguns dias ter uma flexibilidade, acho que você tem que focar no período da manhã, de 9 às 11, tá? Se você não tem flexibilidade nenhuma, eu recomendo que você nem faça day trade. Você deveria fazer swing ou swing trade, tá, gente? Não é outro tipo de swing, não. Eu recomendo que você faça operações mais longas, de um dia, 2 dias, 3 dias, ou opere no período da noite em alguns mercados internacionais, como por exemplo o mercado asiático, né? Então, eu falei que esse vídeo ia ser um vídeo rápido porque a gente não precisa ficar inventando muita moda com relação a esse assunto, né? Esses são os melhores horários, eu acho que você deveria começar a analisar essas janelas de oportunidade que o mercado tem, né? Que são essas 5 janelas que eu desenhei aqui, e começar a prestar atenção nas possíveis reversões que o mercado vai fazer nesses horários, né? E aí eu vou voltar lá na primeira pergunta do vídeo, que é com relação aos time frames, né? Que é uma pergunta muito frequente, todo mundo me pergunta isso. Quais são os melhores tempos gráficos para operar? É o 2 minutos? É o 5 minutos? É o 15 minutos? Eu costumo dizer que o melhor tempo gráfico é aquele que se adapta para o seu perfil. É óbvio isso, né? Mas só para te dar uma resposta bem objetiva, eu gosto bastante de operar o time frame de 5 minutos. Eu uso o de 2 minutos também, mas eu estou sempre de olho no 5. Então eu recomendo que você opere o time de 2 minutos, de 5 minutos, e se você quiser fazer operações mais longas ou não tem tempo de fazer day trade, de estar naquelas primeiras horas do dia, eu recomendo que você use o gráfico de 60 minutos ou o gráfico diário para fazer operações de alguns dias ou algumas semanas, tá? Eu acho que é basicamente isso. Não recomendo que você deva operar, que você opere o tempo gráfico de 1 minuto, porque é um mercado completamente maluco ali, e totalmente errático e aleatório. Então acho que do 2 minutos para frente começa a ficar interessante, mas o 5 e o 15 são bem legais, tá bom? Então eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas aqui que eu coloquei na minha cola para responder nesse vídeo, acho que sim. E espero que você tenha gostado desse conteúdo.
Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, conferir os links que estão aqui na descrição, os links que estão lá no meu perfil, enfim, me seguir lá no Instagram, faço tudo aquilo que eu sempre falo. E se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui também que eu vou responder num próximo vídeo, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo por aí.